Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com André Tafarel. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início ao nosso quadro Trajetórias. Ou seja, nós vamos pela primeira vez conversar com uma pessoa. Olha, esse camarada eu não conheço pessoalmente, não. Já encontrei por aí pela vida, já bati papo e tal, mas pessoalmente, né? E hoje em dia, nem um chimarrão ele me convidaria para tomar com ele, porque está quente aquilo lá. E eu vou te contar. Olha, tem um tal de Diabo, eu ouvi falar dele, que esses lugares quentes, assim, ele adora, né? Ele ama ficar nesses lugares. Então, eu não sei se meu amigo André já se deparou com ele. André, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, Maurício, porque tu sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas tu esquece do povo da madrugada, da insônia. Bom, eu sei lá como é que a gente chama ele, né? Bom dia, não sei. Tem madrugador, rapaz, que assiste esse negócio. Tomara das 2 da manhã está assistindo isso, 3, 4, sei lá. Por isso que eu lembrei deles. Bom, não é o seu caso. De madrugada você está ainda Não, tentando, nesse calor, tentando repousar, é claro. Né? não. Aqui, olha, aqui como eu já apliquei várias vezes, né, nesse período a cidade muda de nome, né, de Porto Alegre para Forno Alegre, né, porque o vento... Aqui a gente não tem brisa do mar, a gente tem a brisa do Guaíba. E com o vento quente, a sensação, assim, para o pessoal que está nos vendo e escutando, é como se a gente estivesse dentro de uma air fryer. Aquele vento quente cozinhando a gente, assim. Nossa, lembrando, eu conheço Porto Alegre. Nessa época eu não vou aí de jeito nenhum, cara. E aí nem no Rio. O Rio também, essa época, não é mole, não. É difícil de aturar. Entendeu? É muito ruim mesmo, preciso dizer. Bom, André Tafarel, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, meu nome é André, sou um cara com baixa visão, e depois de muitos diagnósticos equivocados e até tratamentos errados, descobriu em torno de uns 15 anos atrás que tem anorose de Leber. Então, felizmente, porque antes disso diziam que eu tinha retinose atípica, ou seja, o atípico é qualquer coisa, né? Não sabemos o que é, então é retinose atípica. É que eu... Mas até chegar aí foram vários diagnósticos errados, tanto em Porto Alegre como... Eu cheguei até ao Instituto Benito Benier, lá em Campinas, em 1979, eu tinha 10 para 11 anos, depois de ter passado por um tratamento que eu sempre digo assim, que por incompetência do médico, eu com 4 para 5 anos sofri de graça. Vou dizer o porquê. Esse oftalmologista achou que a minha deficiência visual era decorrente do meu pai ter tido sífilis ou coisa, e prescreveu um tratamento para mim. 40 Benzetacil. Um dia sim, um dia não. Aí tu imagina uma criança de 4 para 5 anos tomando uma Benzetacil de 2 em 2 dias. O sofrimento foi grande. Tanto que até hoje eu tenho trauma de agulha. Nem para costurar você pega em agulha ou... Não. Se mandasse... Não gosta? Eu sempre, quando vou fazer um tratamento, algum tratamento, tomar uma injeção, dá para negociar? Não quero. Se tem outro tratamento, eu prefiro. No último caso, eu vou, né? Para tirar sangue, essas coisas lá, vou eu, né? Mas dou todo um discurso antes. Aquele exame de sangue também você não... Não, Dessa é faço forte. tranquilo, mas eu já dou um discurso assim, chego para... Olha,
eu tenho trauma de agulha, eu não gosto de agulha, eu não vou olhar, bababá. Um dia uma atendente que estava coletando sangue disse assim para mim, nossa, tu chega aqui, dá esse baita discurso, fala, e até que é tranquilo tirar sangue de ti. Tem cara que chega todo mostrão, que eu sou bom, só tá e desmaia. Então, é um discurso preventivo, né? Não, eu não sinto nada, mas eu pergunto se eu posso gritar, entendeu? Se eu posso berrar, criança grita, né? Você sabe, É. criança não perdoa, não. Sai gritando mesmo. Aí eu pergunto se eu posso fazer o mesmo. Mas eu não tenho problema, não. Entendeu? Eu faço isso de brincadeira mesmo. Eu, por causa desse tratamento, eu fiquei com uma certa coisa. É que eu sempre digo, se tivesse funcionado, se fosse a coisa certa, beleza, tudo tranquilo, mas não serviu para nada. Isso aqui, por incompetência, né? Eu não vou dizer até que não seja incompetência, né? Porque isso era início dos anos 70, né? Os diagnósticos, os tratamentos eram muito mais primitivos em relação a hoje, né? A situação era muito diferente. É. Bom, hoje eles continuam errando, mas tudo bem, né? Você viu agora, mais recentemente, uma operação de catarata lá no interior de São Paulo, entre 23 pessoas, 12 tiveram problema, quer dizer. Eu E olha vi, que, eu vi e olha, isso. Eu fico imaginando, assim, o desespero das imagina, pessoas que toda a vida enxergaram relativamente bem ou bem, aí com a certa idade tem um problema que é relativamente simples. Eu falo que é simples porque eu, no ano 2000, em decorrência do problema da retina, eu tive catarata, com 32 para 33 anos. E fiz as cirurgias e seguiu a vida. A parte da catarata foi bem resolvida. Ficou meus problemas na retina, né? Eu brinco, né? Eu digo que a minha retina é um queijo suíço, né? Tá ali no lugar, mas tá cheio de furo. ó, vem cá, essa sua, digamos, retinose atípica, você é o único da família que tem esse problema? Sim, não tem. Na família materna, não tem ninguém com problema sim, visual mais sério. Mas na parte dos antepassados do meu pai, teve alguns problemas genéticos, não exatamente igual ao meu, mas teve um primo do meu pai que ele era praticamente cego e surdo e tinha até uma certa deficiência mental. Era o filho de uma tia do meu pai. Um outro parente mais antepassado também tinha problema que a gente não conseguiu, eu pelo menos não sei direito o que que é. Então, vem do lado Tafarel, mas assim, tipo assim, ela fica escondida de vez em quando aparece. Alguns, entre aspas, são premiados, né? Sei. Mas não existe uma linha, não existe nada, quer dizer, problema de visão mesmo, você foi o grande contemplado, né? Assim, meu pai era míope, uma miopia muito forte, minha Era, irmã tem miopia, vários aham, usam óculos, mas esse problema, a FU, assim, é só meu. Eu fui o, entre aspas, sorteado. aham. Bom, então, você teve essa retinose atípica Que hoje é uma nossa e leva. como é que é essa síndrome que o pessoal diz que você tem? Como é que dá para descrevê-la? Assim, ó, eu brinco que eu sou o sortudo entre os azarados. Por quê? Porque eu, desde criança, eu enxergo desse jeito. A minha visão não se modificou muito. Desde que Hum, eu sei que falta visão, eu sei que a minha visão não é normal, mas eu não sei quantificar a perda, porque eu nunca tive uma visão normal. Ela sempre ah, mais ou menos foi desse jeito. Então, uhum, eu não tenho a periférica e a central tem tem comprometida, um pouco comprometida. Até uma vez um oftalmologista, que ele é oftalmologista até hoje, fez vários exames,
ele examinando meu fundo de olho, ele disse assim, André, eu não consegui entender uma coisa. Pelo teu fundo de olho, era para tu não ter nada de visão central. Mas o teu cérebro fez alguma coisa que ele está usando, agora nunca sei se cones ou bastonetes, ele está usando um no lugar do outro. Não fica perfeito, mas ele deu uma resolvida. Procurou um atalho. Então, e isso é outra coisa que ele fala, assim, esse fundo de olho, que ele me examina há mais de 30 anos. E ele já disse várias vezes para mim, André, eu nunca tive um paciente com problema com fundo de olho, de ano em ano eu examino o fundo de olho e ele está igual. Todo mundo tem diferença, e o teu continua muito, praticamente, se tem mudança, ele é imperceptível. Ou seja, você tem uma retinose atípica mesmo. Porque normalmente as retinoses levam à cegueira total mesmo, né? E olha que o pessoal vai para... Nossa, o pessoal hoje em dia diz vai para Cuba. Nunca disseram para você, André, vai para Cuba. Essas coisas. Mas tu Ou então sabe... na União Soviética, antiga União Soviética, hoje Rússia, né? O pessoal ainda vai. Tu sabe que nos anos 90, teve esse boom de ir para Cuba, né? E eu fui falar com esse oftalmologista e perguntei para ele, eu confio muito nele, assim, é um cara muito sensato, eu confio muito nele. E eu perguntei, doutor, o que o senhor acha de Cuba? Aí ele disse, olha, André, eu vou ser bem franco contigo, eu não sei. Mas eu, no teu lugar, eu não arriscaria, porque tu ainda tem muito a perder. Tem uma visão ainda razoável, tu tem a perder, eu não arriscaria. Aí ele me contou, eu tenho 2 pacientes, 2 irmãos gêmeos, que têm retinose pigmentada, e eles estão indo para Cuba. E eu certamente vou examiná-los depois que eles voltarem. Quando eu examiná-los, eu falo contigo, vamos ver o que a gente faz. Aí passou um ano e pouco, ele examinou esses caras. Eu não conheci ninguém... Assim, eu não vi nada de diferente disso para mim. Não vi nenhuma... Eu não conheci ninguém que tenha ido para Cuba ou para a Rússia que tenha melhorado. Juro para você que eu não conheço. Tá? Eu vou te dizer, as pessoas que eu conheci que foram, tiveram um tempo a visão meio estabilizada, mas depois tiveram uma perda gigantesca e rápida. Esses 2 que eu acabei de comentar, uma vez eu encontrei com um deles, ele trabalhava no mesmo lugar que eu, e eu perguntei, cara, como é que tá? Ele disse, cara, tá difícil, ele disse para mim. De 6 em 6 meses eu tenho que me readaptar, porque a minha visão não é mais a mesma, que eu vou perdendo ela muito rápido. Bom, e aí com esse problema de visão, como é que foi a sua ida para a escola? Bom, a minha ida para a escola é engraçada, porque eu sou de Outubro, e na época só podiam aceitar crianças que fizessem, que após os 7, tivesse 6 anos, mas que fizesse aniversário até o meio do ano, eu sou de Outubro. Só que eu, com 4 para 5, eu me auto-alfabetizei criança em casa. Por quê? Eu sempre fui muito curioso, muito tímido. E lá em casa tinha um refrigerador da marca Climax. E as letras eram em alto relevo. Então, eu era criança, a minha mãe conta que eu esticava o braço. Que letra é essa? C de casa, essa L de lápis, I de igreja, M de macaco, A de André. E meus pais perceberam esse meu interesse e compraram um quadro negro que tinha assim umas letras em cima do A ao Z, branco, cara, fundo verde, letra branca, grande, eu enxergava bem, e os números de 1 a 0 embaixo. E eu comecei a perguntar, como é que você escreve André? A, N, D, D, R. E assim, eu com 5 anos eu me alfabetizei. Você lia mesmo? Conseguia ler? Conseguia ler e escrever. Não perfeitamente, mas eu conseguia. Com 6 anos,
a mãe me levou, eu sempre estudei em colégio estadual, colégio público. Com 6 anos, eu fui fazer um teste para ver se eu podia ir direto para a primeira série. Eu tinha feito 6 anos em outubro. Eu passei no teste. Só que por causa da minha idade, me empurraram de volta, me empurraram para o jardim da infância. Não, porque ele não tem idade, não pode. Então, o que isso aconteceu? Eu não enxergava o quadro quando eu fui para a primeira série depois com 7 anos. Eu não enxergava o quadro. Mas eu tinha uma vantagem. Eu já estava na frente. O que as outras crianças estavam aprendendo, eu já sabia. Então, isso. E também, minha mãe, até um tempo atrás, nos mostrou que ela tinha um recorte de jornal. Eu fui o primeiro aluno com deficiência visual a estudar numa escola pública em Porto Alegre. Saiu uma reportagem no jornal chamado Correio do Povo. Na época existia aqui o Centro Luiz Braille, e ele disponibilizava uma professora itinerante para auxiliar os alunos, com aluno com deficiência. Como eu não enxergava a linha do caderno muito bem, o que essa professora itinerante fazia? Ela pegava um pincel atômico e reforçava a linha com preto, e aí eu enxergava. Aí eu conseguia escrever normalmente. Isso até a quinta série. Depois eu já conseguia, não sei se a minha visão melhorou, os cadernos melhoraram, eu já enxergava a linha de certo. E como Você tudo na vida tem não vantagens, chegou né? a se, você não Pode falar. chegou a se aproximar, então, do Santa Luzia. Não. Eu estudei no grupo escolar Dolores Alcaraz Caldas, até a 4ª série. Da 5ª à 8ª série no Escola Estadual Gonçalves Dias, que é na Vila do EPI. Só fazer um parênteses para quem conhece a história, Elis Regina estudou nessa escola. Uhum. Até a 5ª série, o Centro Luiz Braille me dava apoio. Depois eu comecei a me virar sozinho. E esse pessoal do Centro Luiz Braille, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, os professores chamados itinerantes eram do município, por exemplo. Esse pessoal do Luiz Braille não era Eu não não sei. eram professores. Eu não sei. Aí esse detalhe eu já não sei, porque criança, né? A gente não presta atenção. E eu Uhum. também, uma ou 2 vezes por semana, a minha mãe me levava lá na sede do Centro Luiz Braille para fazer exercício de mobilidade assim, motricidade fina, na verdade. Eu tinha uma dificuldade de, sei lá, não enxergar, não sei porquê. Aí eu ia para lá e fazia algumas atividades extracurriculares lá com ele. Uhum. Bom, então você foi para a escola e estudou em classe comum. Agora, você não sofreu o que hoje a gente chama de bullying por causa desse teu problema visual? Um pouco, mas eu sempre tive uma vantagem. Eu sempre fui muito grande, sempre fui alto, fui grande. Então, o meu tamanho, às vezes, Não. me privilegiava, o pessoal não se meter muito comigo. Então, já que Uhum. tu falou em bullying, eu vou te contar uma história. Eu estava na 5ª série, Gonçalves Dias, e foi a única vez que eu briguei na vida, na frente da escola. Um cara, não vou citar nomes, que não interessa, um babacão lá, que era um bundão, assim, entre aspas, vou brigar, não vou bater no ceguinho, porque eu vou conseguir bater, porque ele foi uma chacota de todo mundo. Só que ele se deu muito mal. Ele não contava que eu era muito maior que ele era mais baixo, e ele me desafiou, eu não queria brigar, vai, aquelas coisas de fim de colégio. Fomos brigar. A briga acho que não durou 30 segundos. Nossa. Né, porque o que aconteceu? Quando ele veio para bater em mim, eu dei um soco nele, no queixo, e derrubei ele no chão. E botei o pé em cima do peito dele. E aí, te rende, te rende. Me rendo, me rendo. Qual é a fama que ficou na escola? Cuidado com o André.
Ele não enxerga. Mas se ele te acertar, tu tá ferrado. Então, é bom ter cuidado mesmo, meu camarada. Nossa, vou te contar. Eu nunca gostei de brigar. Nunca fui da minha índole. Sempre fui da paz. Mas eu era grandalhão. Eu era de aprontar, de fazer coisas, mas não de briga. Eu nunca fui de briga. Aí até que esse babaca veio, o que aconteceu? Eu passei a ser respeitado na escola. Mas por que ele quis brigar contigo? Porque acho que ele apanhava de todo mundo, ele queria, se eu vou escolher uma vítima fácil para me dar bem. Só que se deu pior Ah, ainda. coitado, porra. Foi apenas ceguinho, pô, que sacanagem. Só que o ceguinho É, era um certo grandão. é, bom. Agora, fora isso, a questão do bullying, o seu relacionamento com os alunos você considerava razoável? Com os colegas, cara, olha assim, eu tenho várias fases na escola, assim. Até a quinta, sexta série, eu era um aluno certinho, aluno exemplar, estudava tudo. Mas eu gostava de aprontar. Eu sempre gostei de aprontar. Vou contar uma que eu fiz quando eu estava na quinta série. Era época de ditadura militar, né? E todas as escolas desfilavam no 7 de setembro. Eu acho que tu não pegou a sério, mas era obrigatório. E aí tinha os ensaios de marcha. E eu, como não enxergava bem, eu pedi dispensa do ensaio de marcha. E foi Ah, concedido. Aí o que o André fez? O André de 11 para 12 anos fez. O André pegou, foi para casa, tirou o uniforme, botou um calção, botou uma camiseta, pegou a bicicleta e voltei lá para a Vila de API, que eu morava perto, ali era pertinho. E aí, tipo assim, tava a escola marchando e eu passei gritando atrás da bicicleta: vamos marchar, seus otários! Aí fiz a volta, passei na frente: ô, seus trouxas, vamos marchar! Me achando, né? Aí o cara ah, de pau aumenta. Eu subi na calçada, eles estavam marchando na rua, né? Emparelhei bem com os meus colegas de sala. E aí, seus otários, vamos marchar? Daqui a pouco, eu não tenho a visão periférica, né? Eu só sinto um tranco na bicicleta. O professor de educação física segurou o guidão da bicicleta e disse assim para mim: eu vou me virar. Se eu, quando virar de volta, tu tiver para aqui, tu vai ser o primeiro a começar a marchar e o último a terminar. Cara, eu virei a bicicleta com as pernas, assim, 180 graus, e saí voando. Cara, tu imagina a fama de picareta que eu fiquei na escola, cara. Não, não pode marchar, vai pra andar de bicicleta, pode andar, né? e tá dando... Eu era assim, cara, eu fazia essas coisas. Mas você então sempre andou de bicicleta? Sim, eu aprendi a andar de bicicleta criança com quatro. Eu primeiro andava naqueles. Com 2, 3 anos eu tinha um triciclo. Eu lembro direitinho, um triciclo azul, uma roda grande na frente e duas rodinhas atrás. Depois eu ganhei uma Caloi Aro 14, que era para criança menor. E depois, nessa altura aí que eu falei dessa história, eu já tinha uma bicicleta Aro 20. Eu não podia correr com a bicicleta, mas passear eu passeava. E eu Aham. pegava a bicicleta e ia para casa da minha madrinha em Porto Alegre. Claro, o trânsito em Porto Alegre era muito menor naquela época, né? Eu, eu ia para casa dela, que era uns 2 quilômetros de casa, e fazia, andava mais devagar, mas eu ia fazendo as coisas, eu ia para tudo que era lugar. E gostava, olha, Agora, gosto de bicicleta. então você não foi, digamos assim, com esse teu problema de visão, você não pode ser considerado aquela criança que a família super protegeu, tentou deixar em casa. Isso com você não É, aconteceu. nesse ponto, eu tenho que agradecer aos meus pais. Eles deixaram, e muitas vezes eu quebrei a cara por isso. Eles deixavam eu descobrir o meu limite. Então, tipo assim, eu aprendi que eu podia andar de bicicleta, eu aprendi que eu não podia correr de bicicleta.
Aham. Isso eu tinha que andar mais devagar, eu podia fazer. Então, tudo isso eu fui descobrindo. Eles deixaram, Agora, por que você não pode correr com a bicicleta? porque a minha visão, como andando mais devagar, eu viro a cabeça para um lado, viro para o outro, eu consigo ter uma noção do que tem na periferia. Andando rápido, Sei. eu não tenho esse tempo. Ah, tá. Entendi. Tipo assim, eu posso andar a 15 por hora na bicicleta, eu não posso andar a 30. Tá. Você não teria controle, né, do espaço. Tudo, é. E eu sempre procurei andar em lugares mais livres, assim, com menos gente, menos tumulto. Eu adorava andar de bicicleta na praia. Levava para a praia. E uma bicicleta, eu detonei ela por andar na beira da praia com ela. A bicicleta era cor de ferrugem. Nossa. Mas na praia, em Porto Alegre, como é que é a praia em Não, Porto Alegre? o litoral aqui do Rio Grande do Sul, as praias Ah, são em torno, as mais perto, em torno de 90 quilômetros. Nós tínhamos uhum. casa, a família tinha casa numa praia, perto de Capão da Canoa, talvez você já ouviu falar. E era uma praia muito Já. pequena. A praia era uma praia muito pequena, assim, que se tinha 100 casas era muito. Então era tudo muito livre, muito solto. Uhum. Era muito bom, assim. Eu, não só por esse motivo, mas por vários motivos, eu digo assim que, apesar da deficiência visual, eu tive uma infância muito privilegiada. Por que que eu estou falando isso? Não só por isso, dessa liberdade, da praia e tudo. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, mas eu tenho parentes por parte do pai do interior de Santa Catarina e Paraná. Todo ano a gente ia para lá. E, assim, Maurício, eram dois mundos totalmente diferentes. Eu saía de Porto Alegre com luz, televisão, com tudo. Chegava lá, não tinha asfalto, não tinha luz, era tudo primitivo, mas era tudo muito diferente. Eu tinha contato com a natureza, com os bichos, com tudo. Então, assim, ó, eram mundos opostos e eu tive o privilégio de conhecer esse mundo, que hoje não existe mais, né? Porque, felizmente, para eles lá do interior, a civilização, parte boa, energia elétrica, internet, tudo isso chegou lá também. Então, eles têm tudo que tinham lá e mais do que a gente tem hoje. Uhum. Quer dizer, no caso, tanto na escola quanto na sua vida e tal, a deficiência visual não, digamos assim, não chegou a se constituir um problema propriamente, né? Alguns momentos, sim. Não vou É dizer que foi porque, tudo lindo, maravilhoso, mas não foi. Claro que teve problema. Eu não, sim, percebi. mas digamos assim, o pessoal atribui a cegueira, muita cegueira ou deficiência visual, no seu caso, deficiência visual, coisas que não são exatamente ligadas a ela, né? As incapacidades e tal, que você praticamente não sentiu. Quer dizer, na escola, claro, sentiu a Não, necessidade e daquele até na vida profissional. acompanhamento. Na vida profissional, eu senti que, às vezes, por ser deficiente visual, por que eu fui tornar servidor público? Eu advoguei durante 12 anos. Mas eu comecei a perceber, só vou fazer um parênteses aqui, advogado é que nem pedra, né? Em cada esquina tu junta meia dúzia. E eu comecei a perceber que, por ter de baixa visão, muitos não confiavam no meu trabalho. E o escritório, eu tinha outros colegas, tudo, mas eu percebi que a coisa não estava fluindo como eu gostaria. Aí eu Uhum. fui me dedicar a concurso público. E aí passei em um concurso, passei em outro, e hoje eu estou há 16 anos no tribunal. Então, senti dificuldade, sim, mas eu sempre tive essa coisa assim, ó. Quando tu tem uma dificuldade, tu tem duas opções. Ou tu para, te sente coitadinho, ou tu diz, então tu vai ver, eu vou conseguir. E eu sempre fui dessa segunda versão. Me dá,
a diversidade às vezes me dava mais força. Vou te provar que eu vou conseguir. E aí eu me dedicava, fazia para conseguir. Uhum. Bom, no caso dessa sua deficiência, digamos assim, aquela questão que a gente já na adolescência começa, paqueras e tal, você se sentiu, você se comportou igual às outras pessoas ou teve diferença? Como é que foi Ô, essa Maurício, parte da adolescência? agora eu vou contar uma coisa que é contra mim. Eu era tão zoeiro que eu tinha colegas de escola que queriam namorar comigo e eu não queria. Eu era Ah, tão maluco, estou falando no segundo grau, ensino médio, né? Se uma guria aham. me convidasse para sair, ou os camaradas convidassem para fazer zoeira, encher a cara, eu ia encher a cara dos caras. Meu negócio era zoar. Era brincadeira. Você- Eu fui começar, assim, eu digo que nessa época, até eu encontrei uma dessas colegas que ela quis namorar comigo, era minha colega de sala, tudo. Depois que ela desistiu, o André se deu conta, né? Aí caiu, né? Isso já era tarde. A Depois de ficha. alguns anos eu encontrei, né? Disse assim, falando, tudo bem? Tudo. Tem uma coisa para te dizer, que tu já deve saber, né? Ela que eu fui muito burro, muito idiota, né? Ela começou a rir. Não falou nada. Eu disse, eu admito que eu fui burro. Mas era a minha visão de guria adolescente de 16 ou 17 anos. Né? Uhum. E eu sempre fui da zoeira. Faculdade, essa coisa, não. Tinha os rolos, tinha as paqueras lá, nada muito sério. Tinha gurias que me olhavam, que me rejeitavam, sim, tinha. Como também as que não se importavam. Então, é muito da vida, assim. Eu procuro ver da seguinte forma, não me lamentar porque não aconteceu, mas ficar feliz pelo que aconteceu. Então, as coisas aconteceram como tinha que acontecer no momento certo, não ficar carregando mágoa. Aham. Agora, as escolas que você estudou eram, digamos assim, próximas então, do seu nível social? Você não esbarrou, por exemplo, com essa questão de você estudar numa escola de nível social muito diferente do seu? Não, era um nível, assim, a gente sempre, minha família teve altos e baixos, teve períodos bem complicados, mas a gente sempre foi um nível classe média baixa. E ali o bairro que a gente morava, o Passo da Areia, que englobava a Vila do EPI, era assim, mais ou menos tudo. Tinha pessoas com uma condição um pouco melhor, mas outras igual ou menor, então era mais ou Uhum. menos nivelado. Era escola pública, né? Então, Muito próximo, eu, né? não tinha. Os ricos iam estudar em colégio particular. Eu era escola pública. O povo, na época que o ensino público era bom, né? Porque ele tinha uma qualidade boa. Uhum. E a parte musical, você nunca não estudou música, não fez Olha, cara, a nada única coisa que eu sei fazer com música é tocar o play do aparelho de som, cara. Gosto muito de música, mas eu sou uma negação. Então você nunca tentou tocar instrumento, essas coisas? Nem A gaita menina, eu já vi que eu era descoordenado, não era a minha não praia. tinha. Eu também, rapaz. Eu me lembro eu me lembro que eu peguei uma gaita na mão uma vez para tentar tocar. Foi um desacerto tão grande que eu larguei a gaita para lá, rapaz. E olha, Tipo assim, vamos ter gaita pena eu de quem está achava que era o ouvindo. instrumento mais fácil, porque eu conhecia muita gente que pegava a gaita e tocava. Eu não consegui, não. Foi... Não, eu peguei uma vez um violão, saiu uma, duas, três notas tão desastradas que tá. Não, deixa quieto. Vamos fazer coisa que eu sei Também, fazer. eu estou no teu time também, entendeu? O play eu acho que eu sei tocar, eu acho. E bater palma. Eu acho que eu sei bater palma também. Isso aí. E tentar cantar, né? Que também não sou muito afinado. Não, eu sou desafinado.
E tem problema de ritmo, de... Nossa, dá não, entendeu? Dá não. É por isso É que eu que nem digo. dançar, né? As pessoas, tu dança bem. Eu sempre dizia assim, tu dança bem, tá vendo aquela parede ali? Eu danço tão bem quanto ela, eu dizia. Então tá bom. Né? Eu tinha como amigo de dança um poste, Hum. amigo perfeito. Né? Ou seja, você pelo menos é deficiente visual, eu não, eu sempre fui cego. E eu acho que eu vim ao mundo para dizer para o pessoal, esse negócio de cego ter uma vocação musical é mentira, hein? Eu não tenho, não. É uma Tem, coisa complicada. se fosse assim, só por ser cego, tem um cara que enxerga bem, não seria músico, porque não teria vocação. É. Bom, aí você, então, estudou, fez o seu ensino médio e fez faculdade. Fui fazer aí como bom oriundo de classe média, né? Eu fui fazer faculdade particular. E aí eu Ah, comecei a trabalhar. Que assim, eu não contei, mas no ensino médio eu desandei a maionese de um jeito, eu virei um maluco que eu cheguei a rodar. Meu ensino médio foi um período ovelha negra assim de estudos. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um técnico de contabilidade. Eu terminei o técnico de contabilidade com uma certeza. A única coisa que eu não queria fazer na vida era trabalhar com contabilidade. E aí, meu pai, na época, era sócio minoritário de uma pequena empresa de carga, de transporte de carga, fazia transporte rodoviário de São Paulo a Porto Alegre e de Porto Alegre a algumas cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul. E ele perguntou se eu queria trabalhar com ele na empresa. Até, assim, tem um parênteses, que eu era tão maluco que ele tinha certeza que eu ia dizer não. Só que eu disse sim, porque eu disse, que legal, vou ter meu dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar com, olha a loucura, eu, com baixa visão, trabalhando com vendedores externos de frete. Eu saía é. por Porto Alegre para visitar clientes, lojas, indústrias. Como é que eu fazia? Eu pegava, tipo assim, existem algumas avenidas-chave aqui de Porto Alegre, assim. Assis Brasil, Otávio Alves, Azenha, Bento Gonçalves, Farrapos. O que eu fazia? Eu pegava um ônibus, ia até aquela avenida e listava os clientes daquela avenida, ia falar, ia tentar convencê-los a fazer os transportes, né, das encomendas de mercadoria pela nossa empresa. Ou seja, eu conheci muito Porto Alegre andando de ônibus, fazendo esse Hum, trabalho. E eu fazia isso num turno, e no outro turno, né, por ter visão muito pior à noite, né? Como era o patrão, né, ele ajeitou, eu trabalhava de tarde na empresa, e de manhã eu fazia faculdade de Direito na PUC. Então eu fiz a faculdade e ia trabalhando com vendas durante a tarde. E eu conseguia ter uma renda razoável para um guri de 19 anos, que eu pagava a minha PUC. E sobrava dinheiro para me sustentar. Claro, eu morava com meus pais, mas eu tinha dinheiro para fazer as coisas que eu queria e ainda pagava a minha faculdade. E uhum. isso me deu assim, um grande conhecimento de vida, assim, aprender a lidar com o público, com pessoas, a conhecer a cidade que eu moro. Eu não me perco em Porto Alegre de jeito nenhum, porque claro, ela já mudou um pouco, mas a noção básica da cidade eu tenho, por Uhum. circular em Porto Alegre, de ônibus. Se tu pensar, é uma coisa meio louca até, né? Um cara com baixa visão visitando clientes a pé e de ônibus. E você tinha que fazer anotações. Você chegou a aprender braille? Não. Eu fazia tudo no papel. Ah, mas então, claro, sua visão permitia você escrever e você fazer Sim, suas anotações
É, Normalmente, você tinha as anotações feitas normalmente. Você não usou o braille, não usou nada. Usou... não, eu era péssimo datilógrafo, mas o datilógrafo era na máquina de escrever. Eu era o famoso catador de milho, sabe? Assim, vai, tá, tá, Você... tá. Ah, mas Mas eu consegui. isso aí, né, digamos assim, no princípio da gente que catava milho legal também. Né? Uhum, Diz que para você ser um bom datilógrafo, você não pode olhar para o teclado. Né? Então, uhum. eu, por exemplo, dizia, olha, pelo menos uma coisa nata eu tenho, eu não olho para o teclado. Isso aqui para mim é tranquilo. Né? Tipo Mas eu assim, também nunca esse fui um risco grande de olhar para o teclado eu datilógrafo, não não. vou correr. É. Não, eu também. Eu nunca fui um grande datilógrafo, mas eu bati. Quer dizer, depois que eu comecei a trabalhar, é que eu comecei a digitar, mas já no computador, né? Aí foi diferente, entendeu? Mas eu não virar, sei lá, aprendi a usar a máquina. Eu fui autodidata, eu não tive ninguém para me ensinar. Eu tive, mas eu fugi da aula, entendeu? Lá no Benjamin Constant. Eu consegui a façanha de fugir da aula. Aliás, o Benjamin Constant tinha uma peculiaridade. Uma das coisas que me fez fugir da aula é que meu primeiro professor de datilografia era cego. Hum. Então, ele não tinha como corrigir o que a gente estava fazendo, entendeu? Aí, E com outra, 3 dias de aula, nem ia ver se tu fugisse da aula. eu fugi da aula, nunca mais voltei lá, entendeu? Eu achei que, sei lá, eu preferia ficar brincando com as pessoas, ficar correndo pelo colégio, sei lá, do que ficar na aula de datilografia. E olha, eu era bom estudante, eu não era mau estudante, não. Mas datilografia, né? E se eu ficar no escuro, não estranha, tá começando um temporal. Se voltar a luz. Quer dizer, então você usou mais ou menos a datilografia para poder fazer as suas anotações. E esse teu emprego, você. Eu anotava à mão mesmo, né? Ou Uhum, datilografia, dependendo da situação. Os relatórios que eu fazia na empresa era, era eu que fazia. Como era uma empresa pequena, o supervisor era meu pai, né? Então, uhum. a gente conversava muito sobre as coisas, tudo. O que Ele já vocês me dizia, vendiam? O que a empresa vendia? frete, tipo assim, tu era dono de uma, vamos dizer, de uma loja de produtos de cama, mesa e banho. Tu fazia uma encomenda para uma fábrica, uma distribuidora em São Paulo. Então, essa mercadoria tinha que chegar na tua loja em Porto Alegre. Então, Ah, nosso trabalho era vender o frete para tu, em vez de escolher a empresa X ou Y, escolher a nossa empresa para trazer essa mercadoria. uhum. Aí nós ganhamos no frete. E você ficou muito tempo nessa empresa? Fiquei 2 anos e pouco, porque aí meu pai era sócio minoritário e ele descobriu umas falcatruas do sócio majoritário e ele disse para mim, André, vamos embora antes que estoure para mim também. Aí ele Hum, desfez a sociedade e a gente saiu junto. Fomos trabalhar. Nessa altura ele já estava aposentado, mas ele continuava trabalhando. Aí nós fomos trabalhar numa outra empresa de transporte. Duramos 8 meses. Não sei que louca deu naquela empresa. E eles demitiram todo o departamento de vendas numa tacada. Eram 7 ou 8, foi todo mundo. Eu tinha 8 meses, eu fui, meu pai tinha 8 para 9. Também no mesmo período, foi todo mundo. Depois eu fui trabalhar, meu pai começou a trabalhar com venda de autopeças, e eu fui trabalhar como, hoje em dia, de PJ, numa transportadora de carga. Uma outra, só que não CLT, PJ. E essa transportadora de carga entrou num problema financeiro muito grande. Só vou dar uma resumida assim: o dono se matou dentro da empresa. Isso faltava hum. 6 meses para eu me formar. Aí eu tinha uma reserva financeira. Aí eu fui entrar, disse, eu não vou mais trabalhar com transporte, eu vou procurar um estágio
no escritório da advocacia. E esse escritório eu entrei para ficar 6 meses, fiquei 12 anos. E lá advogando 12 anos, que era eu, pai e filho. Então, Mas aí você ficou, já, claro, como advogado, né? Mesmo, né? não, esses primeiros 6 meses não, porque eu não era formado. Aham. Eu Tá, era sim, um mas estagiário mesmo. tá, isso. Mas aí você se formou e virou advogado mesmo. Sim, na época não era tão difícil eu fazer até a carteira da OAB, não tinha essa prova exigente, né? Anos 90 era tudo muito diferente. Aí eu tirei minha carteira da OAB e comecei a advogar. Aí eu prestava assessoria jurídica, eu consegui esse cliente, uma imobiliária. Aí eu prestava atendimento 2 dias por semana direto na imobiliária, para os casos da imobiliária. E era um escritório, mas eu que fazia lá dentro da imobiliária para agilizar as coisas. E as coisas é, não andaram como eu gostaria, como outros queriam. Eu comecei a fazer concurso público, paralelamente. Até, Tá. até passar que eu passei, que fiquei 3 anos e pouco na Secretaria da Fazenda do Estado. Fiquei lá durante 3 anos e pouco. E continuei fazendo concurso. Eu sempre dizia assim, eu acho que eu posso subir mais um degrau. Eu queria um cargo da minha formação, área jurídica. Aí eu consegui passar no tribunal, estou lá até hoje e vou me aposentar lá. E qual é o tribunal que você... Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, Ah, Rio Grande do Sul. Né? aham. Quer dizer, quando você entra para o tribunal, você é proibido de advogar, né? Aí você não Sim. pode Na mais... Secretaria da Fazenda eu já tive que entregar a carteira. Já era proibido. Na Secretaria da Fazenda do Estado, porque tu podia advogar para contribuintes, problemas fazendários, né? Eu sei de colegas que advogavam por baixo do pano, mas eu entreguei a Você carteira. não. Né? Para quê? Como eu sempre disse, mas por que tu não faz? Se eu larguei a advocacia porque não estava legal, por que eu vou ficar pendurado nela? Eu vou seguir a vida, vou para frente. Uhum. É, interessante. Quer dizer, você passou para o tribunal e, digamos assim, ficou satisfeito. Sim, Não tinha mais. assim, Maurício, eu tenho uma visão de vida, assim, eu acho que tu não precisa morar numa cobertura, ter tudo de alto luxo. Não, tu tem que ter uma boa qualidade de vida, tu não precisa estar lá em cima. Até é uma coisa assim que eu vejo muito no tribunal, muitos colegas se matam por ter função comissionada. Eu fujo, Ah, porque eu não quero eu não quero ter mais estresse. Eu acho que eu tenho, eu quero que eu tenho 6 horas, minha carga horária é 6 horas diárias. Eu quero fazer minhas 6 horas diárias e passar meu ponto e ir embora. Ah, deu plantão, o problema é do chefe, não é meu, sabe? Como eu vejo, é porque entrou plantão um domingo de tarde, eu estava no sei onde. Eu não estou nem aí. Ganhe menos. Mas para mim já é suficiente. Tá bom. mas a sua função lá no tribunal, o que você faz no seu trabalho? Atualmente eu trabalho com PJE, Processo Judicial Eletrônico. Na Ah, secretaria, praticamente, o que eu faço é cuidar o escaninho. O escaninho é quando entram petições novas nos processos, dar sim. andamento e certificar prazos e dar andamento nos processos. Tipo assim, terminou um Aham, prazo, a parte se manifestou, não se manifestou, eu certifico e mando pro desembargador, como eu estou no segundo grau, né? Não estou no primeiro, eu estou no segundo, eu mando para o desembargador despachar, dizer o que vai querer que seja feito ou não. Ou a parte se manifestou, eu faço concluso para o desembargador, para o gabinete dele examinar a petição e ver o que vão, se vão fazer mais algum pedido, se vão dar andamento. Então, eu faço a movimentação de processos.
Uhum. Como hoje é Tá. tudo eletrônico, é muito fácil, né? Tudo dando cliques no computador, né? Mas quando você entrou no tribunal, não era tão eletrônico assim, Não, né? quando eu entrei em 2008, era processo físico. Ah, Era até engraçado. Tu tinha quase dois processos paralelos, o processo físico e no computador. Existia um sistema que tu fazia tudo no computador, só que tudo que tu fazia, tu uhum, imprimia e juntava no processo. Então, no computador, tu botava no número do processo, tu podia olhar tudo que tinha sido feito, mas estava tudo no processo. O processo físico funcionava. Eu sabia quem, tipo assim, às 10 horas do dia 25 de janeiro de 2009, o André fez uma conclusão para a juíza. Dia 26 foi intimada a parte. Era tudo, mas era um misto. Tu tinha tudo no computador, mas tudo tu tinha que imprimir e assinar, ou uhum. levar para o juiz ou para o juiz assinar. Com o uso do computador, você não precisa de usar, por exemplo, JAWS, NVDA, essas coisas, você não precisa Uso. usar. Eu uso como um auxiliar técnico. Eu tenho um monitor grande que me ajuda Ah, e eu faço uma inversão de contraste, assim. A minha visão é engraçada. Se botar o tá. fundo preto com letra branca, eu não leio quase. Se tu botar o fundo. Uhum, Não, desculpe. Se tu botar o fundo branco com letra preta, eu tenho dificuldade. Se tu inverter a letra branca com fundo preto, eu leio com dificuldade. Então, um monitor grande. E para algumas coisas muito pequenas, que a coisa não é, eu tenho o NVDA instalado, que aí ele me ajuda. E me dá, às vezes, agilidade. Quando é uma coisa muito grande, a minha velocidade de leitura é mais baixa. Então, quando eu tenho pressa e eu preciso fazer uma coisa rápida, eu acesso o NVDA e boto ele para ler para mim para agilizar. ah. Fora esse trabalho, condição de, por exemplo, de leitura, você consegue ler, você pega um livro impresso e lê ou você tem dificuldade? Quer dizer, você já Eu já, falou do fundo, até, da até questão do uns fundo. anos atrás eu lia muito bem. Agora, depois que eu passei dos 50, já ficou mais difícil. Ah, é? É. Justamente por essa coisa de ser a folha de papel clara e a letra escura. Uhum. E aí você lança a mão do NVDA para ler para você? Ou não? Quando necessário, sim. Eu vou dizer que atualmente eu não tenho lido muito livro, não. Eu virei mais fã de coisas no YouTube. É uma coisa que eu não contei, mas eu sou apaixonado por carro, por carro. Eu sempre fui apaixonado por carro, desde criança. Ah, Fui apaixonado. E hoje em dia eu sou apaixonado por carro antigo. Meu sonho, quando eu tinha 18 hum. anos, era comprar um Dodge Charger RT, aquele dojão. Eu sou doido. Então eu acompanho no YouTube assim, Você canais, acompanha. Sim, canais que agora falam de carro antigo. só que você não pode dirigir, você não tem como dirigir carro, Não, né? não, não tem como. Eu até aprendi a manobrar o carro, assim, mas nunca peguei. Como eu Eu sempre disse, eu sou louco, mas eu não sou burro. Você hoje tem carro? Hoje em dia você tem carro? Não, nem eu, nem a Su podemos dirigir, né? Não, pois é, né? Já que você gosta tanto, você podia dizer, ah, tenho. E assim, Aqui na. Maurício, eu vou te Não, dizer hoje, não, eu conheço sempre que tem carro, sempre. mas No eu, seu eu vou te caso. dizer hoje, pro nosso estilo de vida, se eu tivesse condições de dirigir, eu não sei se eu compraria um carro, porque o carro é uma despesa tão grande e tu tem tantas facilidades hoje com Ah, aplicativo, com táxi, que não compensa. Quer ver outra coisa? Eu gosto de tomar uma cerveja no shopping. Não adianta que eu tivesse meu carro. Eu não ia poder sair para tomar uma cerveja com os amigos e voltar. Eu ia pegar um táxi ou um aplicativo. Ou seja, o carro ia servir para quê? Para nada. Então, é, hoje em dia, eu acho que eu só teria um carro se eu pudesse pedir para uma coisa, para viajar. Aí sim.
Mas para o estilo de vida na cidade aqui, não preciso. Nós moramos perto do meu trabalho, já comprei, a gente comprou um apartamento aqui justamente para poder ir e voltar a pé. Então, e a gente tem tudo perto, aqui tem hospital, tem supermercado, tem shopping, tudo. Eu não precisaria de carro atualmente. Uma coisa que eu como cego, eu não tenho esse problema. Se você beber, não dirija, se dirigir, não beba. Eu não tenho esse problema, então eu posso beber tranquilamente. Quer dizer, já estou começando a dar uma vantagem de ser cego, olha só. Então, vou te contar uma da época de juventude. Nós estávamos lá na praia, na época não tinha lei seca, e meus primos, a gente queria ir para Capão da Canoa, que era 4 quilômetros e pouco, para fazer festa de noite, tudo, né? Aí, os meus primos sorteavam no palitinho quem ia beber menos para trazer os outros de volta. Não era não beber, beber menos. Aí, eles diziam assim, tu tem sorte na vida, né? Nunca precisa entrar no sorteio. Mas nem de bicicleta você já dirigiu, já andou de bicicleta bêbado? Não. Não. É porque Também não quando teria. eu fiquei mais adulto, eu Eu não dava teria pra coragem. Mas eu nunca andei de bicicleta, mas se eu andasse, eu não teria coragem, não. Ir para um lado para o outro em pé já acho complicado. Entendeu? Em cima de uma bicicleta, eu não ia me sentir bem, não. eu vou dizer assim, não seria uma boa ideia. Também acho que não. Acho que não é uma boa ideia, não. Mas você anda de bicicleta até hoje? Agora não. Deixei de andar um tempo, até porque não tinha mais bicicleta. Aí, e para andar aqui nas ruas de Porto Alegre agora o trânsito está muito complicado. E eu acho que agora é mais arriscado. Tem ciclovias, tem, mas não por tudo. Então, eu para chegar numa ciclovia teria que andar por algumas ruas. Sei. E assim, o bom senso me diz que é melhor que não. Ah. O trânsito, digamos assim, não está amigável para ninguém mesmo. Entendeu? Mas o pessoal encara, né? Mas amigável não está. Talvez se eu morasse numa cidade pequena do interior, eu andaria tranquilo. Sim. Mas Porto Alegre, não. Você nunca pensou em sair de Porto Alegre? Estou pensando em sair de Porto Alegre. Agora, pensando agora. Sim. Assim, eu sempre dizia assim, eu era para ter ficado em Porto Alegre. Eu fiz vários concursos. Eu só passei nos que era para ficar em Porto Alegre. Os que eram. E olha que eu Você não concorreu conhecia. onde? Não, eu não conhecia a Sul. No final dos anos 2000, eu fiz um concurso para procurador do Banco Central. As vagas eram em Fortaleza. Eu não passei por uma questão. Quase que você passa. Quase que eu passei. Se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu tinha passado. Não era para ser. Talvez você não tivesse conhecido a Sul, morando em Fortaleza. Ora, essa. Isso acontece. Ela te contou, né? Como a gente se conheceu, né? Como é que foi que eu fui para lá, né? Maurício? Oi, diga. Não, pensei que você ia continuar. Tá. Eu achei que ela. Eu não sei se ela te contou ou não como foi. Não, ela contou. Contou? Então, isso aí. Foi lá, foi por acaso. É por isso que eu disse, se você morasse em Fortaleza, talvez você não a conhecesse. Talvez sim, vai saber. Nunca se sabe, né? Tem algum lugar por lá, vai saber. A gente não tem essa possibilidade de saber como é que o mundo, como seriam as coisas se tivesse sido uma coisa diferente. Pode ser que sim, pode ser que não, vai saber.
A gente só com especulação. O fato é que você sempre morou em Porto Alegre e pronto. O Sim. chimarrão, você gosta de chimarrão? Eu sou assim, eu tomo, mas não sou aquele aficionado. Eu Não tomo é? muito pouco. E assim, eu tomo como os outros fazem. Se me oferece uma roda de chimarrão, eu tomo. Mas eu pegar, sentar e fazer chimarrão, não é comigo. Ah, tá. Quer dizer, você não pega aquela cuia, não faz aquelas coisas todas, separa aquela partezinha. Não. Lá em casa era dividido. Meu pai, que é falecido, e a minha irmã adoram chimarrão. Minha mãe quase não tomava, minha mãe não é muito fã, e eu tomava, mas assim, não peguei o hábito de fazer, ficar tomando chimarrão, não. Aham. Não, eu sempre brinquei, eu sempre, em vez de tomar chimarrão, ia tomar cerveja. Ah, e você começou a tomar cerveja desde cedo ou teve aquela Então, eu vou criança não bebe, não sei o quê, como é que é isso? eu comecei a beber, eu fui autorizado a beber cerveja na família com 15 anos. Só que meu pai não sabia que eu já bebia há 1 ano e pouco. E eu tenho até hoje no meu chaveiro, hoje é de estimação, eu tenho um abridor de garrafa no meu chaveiro. Ah, no que você faz muito bem. É, Porque a garrafa fechada é. é intocável. E quando eu falei que meu período de ovelha negra no ensino médio, né? Eu matava a aula com os colegas para beber cerveja. Aí, aí fazia umas falcatruas lá, eu tinha um abridor e eu abria cerveja. Ah, Olha, épocas malandras. você sabe, eu gostei muito de uma cerveja daí, a Serra Malte, né? É Antes muito, dela ser vendida para a Antártica. exatamente. É isso que eu ia dizer. A Serra Malte já foi muito boa, a Polar já foi muito boa, antes de a Ambev comprar tudo, né? É. Quer dizer, antigamente eles compravam e matavam a marca, né? Com a Serra Malte, eles já tinham aprendido a ser capitalistas, né? Vamos manter o mercado. Só que a qualidade da cerveja, isso aí Não é. eles matavam. A qualidade eles matavam. Né? A Polar é a mesma coisa. A cerveja Polar só existia no Rio Grande do Sul. Era uma marca daqui. Eles compraram, mas eles pouco mandaram Polar para fora do Rio Grande do Sul. Mas aconteceu a mesma coisa. Eu conheci, Ela deixou de ser a mesma. eu conheci a Polar no Rio, também antes, né, de ela ser comprada. Depois parece que ficou uma porcaria, eu não consegui tomar mais, não. Mas a Polar eu também conhecia. A Serra Malte eu conheci em Curitiba. Não foi nem aí em Porto Alegre que eu conheci em Curitiba. A fábrica Entendeu? da Serra Malte era em Erechim, numa cidade que é quase divisa com Santa Catarina. Tá. E Erechim era a cidade, digamos assim, grande produtora de trigo, né? E a Serra Malte nunca foi de trigo, né? Uhum. É aquela região ali, o Alto Uruguai ali. Hoje estão produzindo muita soja, né? Na região ali. E fora a Serra Malte, vocês tinham outras. Eu não estou falando das artesanais hoje, estou falando daquelas cervejas antigas que a gente conhecia, né? Eu conhecia a Boêmia de Petrópolis, que a Brahma não deixava entrar no Rio. Né? Tinha que ir a Petrópolis tomar a Boêmia, né? Que era uma Aqui as grande marcas do Rio cerveja. Grande do Sul era a Polar e a Serra Malte. Eram essas duas, assim, as Só mais. essas duas. Ah. É, E aí, claro, agora, bom, agora está um pouco unificado o negócio. é mais do mesmo, né? Tudo quase É, é, 3 para um lado, 2 para o outro, é tudo mais ou menos igual. é.
Mas eu não tomo cerveja da Ambev. Não, não, até que a Estela, de vez em quando, dá para tomar. Não, mas não é a minha praia muito a Ambev, não. Entendeu? Eu já estou no ponto, às vezes, conforme o lugar que eu estou, estando bem gelada, vai embora. Vai qualquer uma. É que nem aquela história, né? As primeiras tu escolhe, depois que já tomou, estando bem gelada, vai qualquer coisa, segue a vida. Tá certo. Aqui em Belém, por exemplo, Belém não tem uma prática de tomar chopp propriamente, né? Mas até que já está se tomando chopp aqui. Mas o chopp escuro não conseguiu vingar em Belém. Então, quando eu vou para o Rio, São Paulo, eu me infarto de tomar chopp escuro só para me vingar. Entendeu? Tipo assim, vou aproveitar que tem e vou tirar a barriga da miséria. Exatamente. Aí eu aproveito, né, para tomar chopp escuro. Entendeu? Aí eu dou do meu jeito. Né? E vinho, porque o gaúcho é conhecido como um tomador de vinho nato. Você não é, Eu até tomo, mas não é a minha. Eu sou cervejeiro mesmo. você é Eu sou cervejeiro. descendente de italiano. O meu avô paterno fazia o próprio vinho, ele plantava a uva, ele colhia, ele fazia o vinho. Eu cheguei a experimentar o vinho que ele fazia. Ele morreu quando eu tinha, eu tinha 12, ele faleceu no Carnaval de 1980. Eu tinha feito 12 para 13 anos. Então, em 79, eu experimentei vinho que ele fez. Era um vinho muito bom. Mas foi assim, experimentar, não era tomar um, que era criança, né? Mas os italianos tinham o hábito de deixar as crianças, assim. Até tem uma história muito engraçada. Foi nessa última vez que eu o vivi. Aquelas casas de italiano, né, do interior, né, com aquele porão, aquela coisa assim, um sítio, né, uns 8 hectares. Aí eu era mais novo dos primos, nós descemos pro porão, lá no porão tinha a pipa de vinho, os salames italianos pendurados e os queijos que eram feitos pela minha avó. E a gente foi lá para comer queijo. Eu era mais novo, os outros primos tinham 17, 18, 15, tudo mais velho. Aí nós estávamos lá, tudo, comendo. Aí ele chegou lá, abriu a porta, assim, do porão, olhou. Aí que estavam fazendo, tomando um pouco de vinho e comendo queijo de salame. Ele olhou para mim e disse assim, com aquele sotaque italiano: cuidado com o pequeno. Tipo assim, cuida para isso aí não comer demais. Agora me diga aqui uma coisa. Esse teu sobrenome, Tafarel, ele te causou já te causou problema? Cara, ele já causou coisas muito boas e problema não, ele causou encheção de saco. Encheção de Porque, saco. porque tu imagina o seguinte, década de 90, telefone fixo, aquelas listas telefônicas. Em toda Porto Alegre, só tinha um telefone com sobrenome Tafarel, o do meu pai. Aí tu imagina, Maurício, tipo assim, de cada 30 ligações, 2 eram para nós. As outras, é da casa do goleiro, eu queria falar com o goleiro, não sei o quê. Olha, deu uma história até engraçada. Deixa eu contar essa. Tá? Essa foi no dia do meu aniversário. E o meu pai era meio sacana. Meu pai, quando dizia que o nome do goleiro é Cláudio André, o que meu pai dizia? O Cláudio não tá, o André tá. Sacanagem. No dia do meu aniversário, eu saí para a faculdade e a minha irmã também fazia faculdade na PUC, só que ela sempre saía mais tarde. E nessa história do campeonato, nessa altura do campeonato, o meu pai foi na caixa do correio e tinha uma carta endereçada com o nosso endereço para o Cláudio Tafarel. E meu pai não teve dúvida, ele abriu a carta e era uma guria, acho que era de Colatina, acho que era, eu sei que era no Espírito Santo. Nossa. Aí ela escreveu uma carta
convidando o goleiro para o aniversário de 15 anos dela. Era sacanagem do meu pai. Meu pai deu a carta para minha irmã, assim, entrega para o teu irmão lá na PUC. Beleza. E eu tinha um grupo de colegas, nós éramos uns 4, e todo o intervalo, entre o primeiro e o segundo período, a gente tinha um intervalo de uns 15 minutos, a gente ia para o bar do prédio do direito ali tomar um cafezinho. Nós estamos ali tomando um cafezinho, tipo, chega a minha irmã. E eu, só um parênteses, não sou muito de falar o dia do meu aniversário. Eu fico quieto. Ela falou, você sabia que o André está de aniversário hoje? E recebeu até uma carta de uma fã. Aí ela pegou e leu a carta em voz alta no bar do prédio 8 da PUC. Lá do prédio do direito. Menino! Perguntava se ele tinha feito a propaganda da Parmalat, um monte de coisa e convidava para o aniversário. Um dos meus colegas pegou a carta da mão da minha irmã e levou para a sala de aula. Começa o segundo período, lá, não lembro nem que matéria era. Eu sentava mais para um lado, do outro lado começa a circular a carta. E vai, todo mundo lia, olhava para mim. Até que o professor já tinha rodado quase meia sala. O que está acontecendo aí? Aí chegou um colega. Professor, o seguinte, agora era conhecido como Tafarel. Perguntava pelo André, ninguém sabia quem era. O Tafarel tá famoso, recebeu até a carta de uma fã. Aí o professor parou a aula, foi lá, pegou a carta, leu em voz baixa, né? Veio para o meu lado, vai morrer de rir, dando risada. Me botou a carta de novo. E aí, tá famoso, é. No que eu fui falar, alguém pegou a carta e continuou circulando. Essa é apenas uma das histórias que aconteceram. Você conheceu o Tafarel, o goleiro, pessoalmente? Não. Ele nunca meu pai tentou falar com ele, mas no Beira-Rio nunca conseguiu. Ele era do Internacional, não era? Sim. E você, qual é o seu time aí? Sou colorado, torcedor do Inter. Meu pai era gremista. Meu pai até dizia assim, né? Muito bom goleiro, só tem um defeito, joga no Inter. Como é que é o vai que é sua, Tafarel? Quando eu te conheci, né, o que a gente gostava era do vai que é sua, Tafarel. Né? Era aquela... Cara, pior que eu odeio o cara que criou isso. Né? Eu acho que o cara é um mal, chato. Porra. Cara, assim, ó, não gosto. E eu enjoei disso. Falavam tanto isso que eu enjoei. Eu imagino. Toda vez eu ouvia a mesma coisa. Mas a compensação, o sobrenome já me ajudou muito. Até profissionalmente. Por quê? Eu lembro que eu contei que eu tinha outros colegas, e um era bem mais velho, já estava formado há uns 20 anos. E eu chegava no Fórum Central de Porto Alegre, da minha carteirinha ali, para pegar os processos. Parente do goleiro, tá. Aí tu já quebrava aquele gelo, né? Sabe? Já começava a falar de futebol, blá, 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 tá. Aí, um dia, eu cheguei para pregar na época. Para todo mundo, você devia ser íntimo dele, né? Essa altura do campeonato, deixa quieto. Existe um parentesco, na verdade. Existe um parentesco. Todo Tafarel que tu achar no Brasil é parente. A origem é a mesma. Aí, eu cheguei para pegar o processo em casa, fazia uns 6 meses que eu estava formado. E esse meu colega estava junto comigo. Eu cheguei lá. Então, eu queria pegar esse processo em casa para cá e o cara do cartório. Doutor Tafarel, 34.184, né? Era o número da minha OAB. Eu disse, exatamente, essa é mesmo. Peguei o processo. Quando nós saímos do cartório, eu não acredito nisso. Eu passo por aqui há 20 anos, eles não sabem nem meu nome, os caras já sabem até o número da OAB. E hoje em dia, por onde anda o Tafarel, você sabe? Eu não sei, eu estou te perguntando. Também não, eu sei que ele está aposentado, agora exatamente o que ele está fazendo. Você não sabe? Não. Não, é engraçado eu não sou isso, de né? ficar acompanhando redes sociais, essas coisas não é minha praia. Então...
Ah, tá. Também não... E eu também não gosto, não. É porque ele teve um bom nome, né? Cá para nós, ele era um bom goleiro, sim. Sim, É, ele, é, ele foi competente, vamos dizer assim, ele foi competente no que ele fez. Ele soube se sobressaiu porque ele foi competente. é. E aí o jogador, quando se aposenta, sai do. Né? O pessoal acaba não sabendo muito o que acontece na vida da pessoa, né? Hoje em dia, eu até encontro alguém, uma pessoa mais jovem, que sabe quem ele foi, aqueles mais fanáticos do futebol. Mas essa Isso. turma que foi muito ligada já não sabe quem é, já foi. Já ouviu falar de longe, mas não tem muita ideia. Assim. Uhum. É. Bom, pelo menos hoje em dia o sobrenome Tafarel não está mais causando problema, né? É porque não tem mais lista telefônica, né? Então tá bom. Ah, também tem isso, é verdade. Não tem mais lista telefônica. Aliás, não tem mais nem Mas, telefone fixo, né? bom, o meu eu acabei com ele. Sabe por que E é, rapaz? É eu não que tenho há anos. estavam sequestrando tanta gente da minha família, ou quem não era da minha família, que eu resolvi acabar com o telefone fixo, né? Não. Eu, só meu filho, que se dizia meu filho, pô, tinha um monte sequestrado. E eu, invariavelmente, eu mandava o sequestrador matar ele. Invariavelmente. Eu dizia, mata. Mata Então, porque ele está perturbando muito minha vida. na época que tinha um telefone fixo, eu ainda era solteiro, e, e ligaram. Que eu sequestrei teu filho. Que filho? Ah, é, teu pai, tu não entendeu bem. Aí eu, meu pai, que legal, tu sequestrou ele no cemitério, ele já estava morto há uns 10 anos já. Tu sequestrou ele no cemitério? E comecei a xingar o cara. Aí eu vou te pegar, que eu sei tudo sobre ti. Tu não sabe porcaria nenhuma, tu não sabe nem se eu tenho pai vivo, filho, tu vem com esse vai. E comecei a xingar o cara com um monte de palavrão, desliguei o telefone na cara dele. É. Agora, agora, no celular, a gente está tendo que tomar cuidado por causa dos golpes, né? Olha, o pessoal está bom pra Sim. caramba. Nossa, deixa eu contar, rapaz. Eu sou super desconfiado, assim, receber alguma Não, ligação, coisa que eu não conheço, eu já até às vezes eu digo até o alô disfarçando a voz já para se quiserem fazer uma gravação não pegar a voz muito certa. eu resolvi não atender. Quem não está nos meus contatos, eu resolvi não No meu atender mais. celular aqui, eu defini ele para bloquear ligações de spam e coisas assim. Olha, ele pega 90% das ligações. Quando eu Uhum. vou ver, tem 20, 30 ligações no meu celular que eu não que nem tocou. É. Hoje em dia, infelizmente, né? Infelizmente, a gente É, recebe umas ligações estranhíssimas. a tecnologia veio para o bem, mas também para coisas muito ruins, né? Muito. Fora, por exemplo, o telemarketing. Nossa, Ah, esse, não, esse também é terrível. Você recebe cada ligação que eu vou te falar. Eu já recebi ligação da minha operadora tentando me convencer a usá-la. Eu disse, então tá bom, né? a gente só vai na base do Wi-Fi, né? A minha operadora de celular manda umas 3 ofertas, toca de plano, porque eu tenho um plano de celular, eu acho Não, que tem isso uns tudo 10, bem, mas eu já tem uns 10 recebi. anos, que eu pago pouco, e eles querem que eu mude. Pô, eu aceitaria, desde que eu pagasse menos, eu também posso aceitar. Claro que não é menos. É para tu pagar mais, porque tu vai ter mais giga de internet, É, mas não sei o que, eu não preciso, então tá bom. estou satisfeito, né? É, deixa quieto. Para que eu vou, né? Para que eu vou insistir? Bom, André Tafarel, eu não sei o que mais te perguntar, não.
Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar você à vontade para dizer o que você quiser e a gente marchar mais ou menos para o nosso fim. O que você acha? Tranquilo. Então, vou te contar uma coisa que eu sei que a Su não te contou sobre quando a gente se conheceu. Ah, Ela te contou que na primeira vez que ela me conheceu, ela me achou um chato, um mala e um antipático. acho que ela disse. Acho que Porque quando nós fomos apresentados, isso foi por Skype, né? foi por Foi Skype? por Skype. Eu recém tinha terminado com uma namorada e foi uma nossa amiga em comum que a gente estava conversando, apresentou a sua, ela também é cearense, essa amiga. E eu comecei, e eu e ela já vínhamos conversando sobre o que estava acontecendo, e eu meio que deixei a Su de lado, conversando, e ela disse, esse cara é chato, não. Só que depois a gente começou a conversar e a coisa começou a mudar. A gente ficou mesmo tanto, eu digo assim, que eu e a Su, a gente sabe, a gente ficou amigos, assim, sem interesse nenhum um no outro por mais de ano, conversando pela internet. Só quando eu fui para Fortaleza que a coisa mudou. Mas nessa altura do campeonato, quer dizer, quando você a conheceu, você já tinha conversado com ela pela internet, né? muitas vezes a gente ficava batendo papo. Ela me contou do ex-marido dela, ela sabia do meu rolo todo antes. Então, sabe assim, tudo. E aí eu fui para Fortaleza a convite de um amigo que mora lá. Pô, tu já viajou todo o Nordeste, já foi para Pernambuco, para Alagoas, para Bahia. Não sei, tu não veio para o Ceará, vem para cá. Estava de férias e fui. Aí passou, tô na tua cidade, vamos marcar com uma turma para um barzinho para se encontrar. Tá, e foi aquela turma, começou a bater papo, tudo. E no último dia que eu ia voltar para Porto Alegre, faleceu um parente desse meu amigo e eu não tinha onde ficar, meu avô era só de madrugada. Eu liguei para ela, dá para ficar na tua casa? Aí, tudo bem. A gente começou a conversar mais, vamos dizer assim, mais proximamente. Nós dois, resultado da história, isso foi em novembro, no final de ano eu voltei, comprei um pacote no hotel em Fortaleza, a gente começamos a namorar ali. Isso já fazem, foi em 2013 para 14, já vão fazendo mais de 11 anos. Então é isso. Só que a gente se conhece muito. Eu e ela, assim, é muito engraçado. Até vou contar uma passagem engraçada. Um dia nós estávamos uns amigos lá no Espírito Santo, em Vila Velha, e era dia do meu aniversário. Então, nós estávamos na casa desses amigos, tudo e tal, com o meu celular. Era uma ex-namorada minha. Aí eu fui para a varanda para atender, para conversar com ela, e eu escutei. Daqui a pouco uma das amigas perguntou para ela, com quem que ele está falando? E ela, na maior naturalidade, é com a ex-namorada dele. Assim, é por isso que eu acho que a gente se dá bem, porque a gente conhece muito bem a história um do outro. A gente não... Ainda bem. Há uma gozação que a gente sempre faz contigo, né? Isso, bom, eu já fiz, por isso a questão é que você gosta de rock, eu sempre conheci você como um roqueiro, uma pessoa que gosta de rock mesmo, né? A Su já é muito chegada a MPB, você, digamos assim, é rock, né? Mas fora o rock, você também curte outra coisa ou você é muito ligado a rock mesmo? Eu gosto muito, mas eu, assim, rock, eu aprendi a escutar MPB com a Sul. Não gosto de tudo, gosto de algumas coisas, mas eu já gostava de Gilberto Gil, eu já gostava de coisas assim. Eu tinha uh, música que eu não topo de jeito nenhum. Pagode, funk, sertanejo, isso não vai. Não Não rola. vai. Não, aí não desce. E as querências? A música gauchesca tem umas coisas bem bacanas.
Nem todas são boas, mas tem músicas legais. Que, qual é a diferença que eu vejo da música gauchesca para sertaneja, principalmente atual? A música gauchesca é mais alegre, mais festiva. Essa música sertaneja atual é muito depressiva, aquela coisa do amor, aquela coisa para baixo. Assim. Eu gosto de coisa mais para cima, assim, mais alegre. E quando a gente fala de rock, para gozar, que a gente, todo mundo que te conhece sabe do seu apreço pelos engenheiros do Havaí. Né? Todo mundo que conhece você sabe disso. Olha, eu não vou falar, não vou dar a resposta que eu dou em privado para as pessoas quando me mandam engenheiro do Havaí, porque eu sei que pode ter pessoas. Estou ouvindo, isso foi um raio agora, pode cair. Tem pessoas que podem ser admiradores desse político, mas para quem eu sei que não é, me manda o disco de engenheiro, te manda um conjunto de discursos desse político. Você me falou isso, eu preferi não também, porque eu não sou fã desse político que você falou, não. Vamos respeitar as opiniões diferentes. Eu sempre tive isso, de respeitar os diferentes. Penso, desde que não seja ofensivo, eu respeito. Não, claro. Eu sempre tive assim, entre meus amigos que eram de direita achavam que eu era de esquerda, e de esquerda achavam que eu era de direita. Na verdade, eu não era nenhum dos dois. Eu via o que é bom de um lado e do outro. Nenhum lado está tudo certo e nem outro lado está tudo certo. Os dois têm coisas boas e coisas ruins. A gente tem que saber separar. É verdade. E os extremismos não são bons. Eu acho que o equilíbrio é a grande resposta para tudo. Você estava me falando um monte de banda de rock aí do Rio Grande do Sul, que acontece muito isso, né? A gente, digamos assim, aqui no Pará, o pessoal conhece muito pouco música daqui, né? E você estava me falando de bandas aí do Rio Grande do Sul que também não saem daí. Quer dizer, o pessoal, a mídia não privilegia, não toca, não. O rock gaúcho ele teve uma grande expansão segunda metade dos anos 80 para o início dos anos 90. E naquela época, para tu fazer sucesso nacional, tu tinha que ir para Rio ou para São Paulo. E teve muita banda gaúcha que disse assim, não, peraí, meu negócio é que eu gosto de ficar aqui, eu não quero ir para lá. Tem uns que foram, não, é o que eu quero para minha vida, eu vou voltar para Porto Alegre, lá eu vivo bem, não quero ficar lá. E é uma contradição. Eu estava vendo a entrevista de um vocalista de uma dessas bandas há pouco tempo, num podcast. Assim, é uma contradição. Aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e às vezes Santa Catarina, a gente lota estádio, a gente passa para São Paulo, ninguém nem sabe quem a gente é. Agora tem exceções, né? Pessoas que ficaram aí, né? Como o pessoal da família Ramil, por exemplo. Eu tenho a impressão que o Vitor nunca saiu daí, né? Não, o Vitor Ramil não, mas o Cleiton e o Cleidir sim. Sim. Cleiton e o Cleidir foram para o Rio. Mas o Vitor Ramil nem é em Porto Alegre. O Vitor Ramil continua radicado em Pelotas, que é a cidade natal deles. É? E todo mundo diz que o Vitor é o melhor dos três, né? Cara, assim, ele é muito bacana, são muito bacana as letras dele, e ele mistura a música mais pop com música gauchesca, com milongas, com músicas argentinas. Ele faz uma bela mistura, assim, eu acho bem bacana as músicas dele. E é um ótimo letrista também, né? Se eu não me engano, o Cleiton e o Cleidir fizeram parte do 14 Bis, né? Também. Ou estou enganado? Não. Eles tinham aqui no Rio Grande do Sul, antes de formarem a dupla, eles eram uma banda chamada Os Almôndegas. Tá. Então, eu estou enganado, eles não chegaram ao 14 Bis. Não, eram dos Almôndegas, aí eles saíram dos Almôndegas e foram
foram para carreira de dupla, né? Os dois. Ah, tá. É engraçado, eu não sei de onde eu tirei essa aproximação. É que talvez tenham feito alguma coisa juntos, alguma parceria. Pode ter feito, pode ter feito. Mas, né? Que quem era mesmo 14 bis era o Flávio Venturini, mas é de Minas. Sim. Né? Bom, e aí, meu camarada? Vamos marchar Isso para o aí. Lédio? Pode, tranquilo, vamos lá. Vamos lá antes, que agora está começando o temporal, antes que desabe tudo aqui, cai a luz, cai a internet. Não. Antes que a internet caia também. Sim, eu estou ouvindo as janelas dos banheiros dos vizinhos batendo aqui com a ventania. E aí, em Porto Alegre, quando chove também, é brincadeira, não. Não, dias quentes como hoje, quando dá essas viradas de tempo, meu amigo, sai de perto. Não é para fracos, é bom tu não estar na rua. É bravo, essa cobra é cara. Bom, André, então é o seguinte, nós vamos ter depois o nosso quadro que é ser cego, tá? E nós vamos marcar direitinho, né? Beleza. E te dizer, sei lá, dizer o que você quiser e a gente se despedir. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Se eu falei muita bobagem, é só para a gente se divertir. Eu acho que eu sempre procuro ter um papo leve, divertido, sem ser pesado. Que eu acho que a gente fazendo um podcast, assim, a gente tem que trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, mas com leveza. Eu acho que a vida já está tão pesada, tão estressante, que a gente tem que torná-la mais leve na medida do possível. Perfeitamente. Isso aí. Tá. É que eu estou marchando aqui com o cursor para fechar. Bom, pessoas, então, o que eu tenho a dizer é aquilo de sempre. Quem gostou do André Tafarel, recomende aos amigos, os amigos merecem. Esse gaúcho que não gosta de chimarrão, não é muito chegado a vinho, mas adora cerveja. Né? Ou seja, para a gente não ficar tipificando. Né? Gaúcho tem que gostar de chimarrão e de vinho. Não é isso? Paraense tem que gostar de quê? Sei lá, de tacacá, sei o quê. Bom, eu não sou paraense e gosto. Né? Mas, olha, eu já conheci paraense que não gostavam, viu? Então, não dá para tipificar muito as pessoas. Então, quem gostou do André Tafarel, que, por favor, passe para os amigos. E quem não gostou, que indique aos inimigos. E já no final, eu gostaria de lembrar uma coisa que eu sempre digo no início, mas pela primeira vez eu vou dizer no fim. Acontece. Né? Repetir a frase do nosso grande teólogo Franz Joseph Inkelamert, falecido em 2023, com 92 anos. Homicídio é suicídio. E dizer para vocês que todas as vidas importam. Ou como dizem, não os do Trump de hoje, é claro, mas os mais consequentes, all lives matter. Então, agradeço, e aqueles que se inscrevam no nosso canal, que deem o seu likezinho esperto, comentem, né? Podem elogiar, elogio é muito bom, mas a crítica é o que fica, né? É o que faz a gente avançar. O elogio é bom, a gente gosta, mas basta. A crítica faz a gente refletir. Então, muito obrigado, André Tafarel.
e a gente volta a conversar. Perfeito. Até!